Então, na apresentação anterior, nós vimos como utilizar uma aproximação para calcular probabilidades referentes ao valor da média amostral. Então agora a gente vai ver como aplicar essa aproximação para obter estimativas intervalares dos nossos parâmetros. Então a gente vai ver que o caso de estimativas para a média, também para a média quando o desvio padrão populacional é desconhecido, também estimativa para proporção e estimativa para variância. Então, no exemplo anterior, a gente já calculou probabilidade do desvio da média amostral em relação à média populacional. Então vamos aplicar de novo essa ideia aqui em outro exemplo. Considera então que uma característica em uma população vai ser uma variável aleatória x e que é conhecida a média e a variância de x. Média 45, variância 25. Se selecionarmos uma amostra aqui com 100 elementos da população, qual a probabilidade de que a média da variável nessa população esteja entre 43 e 46? Então a gente só tem informação aqui da média e da variância da variável. A gente não conhece a distribuição de probabilidade. Se a gente conhecesse, a gente podia calcular diretamente essa probabilidade aqui. Como a gente não tem a distribuição de probabilidade x, a única maneira é a gente utilizar a aproximação do teorema central do limite para calcular a probabilidade desse desvio da média amostral em relação à média populacional, que vale 45. Então, se a média populacional vale 45, então o teorema central do limite me diz que a média amostral, que na realidade aqui também estou denotando por x, vai ser uma variável normal com média 45 e desvio padrão e variância 25 sobre 100. Porque o tamanho da amostra aqui é 100. Que é a mesma coisa que eu afirmar que essa variável aqui, x menos 45 sobre raiz de 25 sobre 100, vai ter distribuição normal padrão, onde a normal padrão tem média 0 e variância 1. Então a probabilidade aqui de que eu estou indicando aqui por x o valor da média amostral. A probabilidade de que a média amostral aqui esteja entre 43 e 46 vai ser a mesma probabilidade da variável com distribuição normal padrão está entre os respectivos valores aqui obtidos substituindo os limites aqui nessa expressão. Então vou substituir aqui x igual a 43 e x igual a 46. Então vai ser a mesma coisa da probabilidade dessa variável z, que tem distribuição normal padrão, está entre menos 4 e 2. Agora,
Essa probabilidade aqui a gente consegue calcular consultando a tabela da distribuição normal. Então essa probabilidade aqui vai ser a soma da probabilidade de x estar entre 0 e 4, mais a probabilidade de x estar entre 0 e 2, que vai dar 97,72%. Ou seja, tem uma probabilidade de quase 98% de que a média esteja entre 43 e 46. A gente também vai poder aplicar esse raciocínio no caso em que, no mesmo caso aqui, mas que também a gente não tivesse informação da variância. Se a gente só tivesse informação da média. Então a gente vai conseguir aplicar nesse caso graças a um resultado aqui semelhante ao teorema central do limite. Se eu tenho uma sequência aqui de variáveis aleatórias independentes com valor esperado μ e variância finita, mas desconhecida, então a média amostral menos a média populacional dividido aqui pelo desvio padrão amostral sobre raiz de n, agora vai se aproximar não mais da distribuição normal padrão, mas da distribuição conhecida como distribuição T de Student, com n-1 graus de liberdade. Então, agora aqui, como eu não sei mais a variância, como eu não conheço mais a variância populacional, eu vou utilizar aqui um outro estimador, né, que é a variância amostral. Então, antes no caso do teorema central do limite, o único estimador aqui na expressão era a média amostral. A variância populacional, o desvio padrão populacional era um parâmetro. Agora aqui a gente tem dois estimadores, ou seja, duas variáveis aleatórias aqui na expressão. Por isso que vai mudar aqui a distribuição limite. Então essa distribuição limite, né, distribuição T de Student, ela tem esse parâmetro que é o grau de liberdade. Então o grau de liberdade vai ser um valor inteiro. Se a gente está pegando aqui uma amostra de tamanho n, né, a gente vai utilizar essa distribuição com n-1 graus de liberdade. Então aqui tem o gráfico dessa distribuição para alguns graus de liberdade. Para 1, 3, 5, 7 e 10. Aí o detalhe importante aqui é que ela é bem parecida com uma distribuição normal, né? Mas à medida que aumenta aqui o grau de liberdade, de fato ela vai ficando cada vez mais próxima da distribuição normal padrão. Então a gente também calcula os valores dessa distribuição T-Student a partir da tabela. Então a gente tem dados tabelados. Então nessa tabela aqui, por exemplo, nessa coluna aqui estão os graus de liberdade. Aqui na linha a gente tem as probabilidades. E na tabela propriamente a gente tem os valores correspondentes aqui no eixo. Então,
Se eu quiser saber, por exemplo, para 3 graus de liberdade, se eu quiser saber para qual, então, por exemplo, se eu olhar aqui para 3 graus de liberdade, probabilidade igual a 0,15. Então seria esse valor aqui. Significa que a probabilidade da variável ser maior do que 1,25 é 0,15. Então ela é o contrário da tabela da normal. A tabela normal, os valores que aparecem aqui são as probabilidades no interior da tabela. Nessa tabela aqui da T-Student, as probabilidades elas ficam discriminadas aqui na primeira linha, e os valores que aparecem na tabela são os valores aqui do eixo. Então, para valores maiores que 10, ou seja, para o grau de liberdade maior que 10, a distribuição ela fica bem próxima da normal padrão. Então a gente vai utilizar essa distribuição T-Student quando o tamanho da amostra é pequeno quando o tamanho da amostra for pequeno. Se a amostra for muito grande, ou seja, para uma amostra de tamanho maior que 10, a gente pode utilizar a aproximação diretamente pela normal. Então, até agora a gente só viu a aproximação do parâmetro média populacional. A gente também vai ser capaz de realizar estimativas para o parâmetro proporção, utilizando a mesma aproximação. Aí tem um pequeno truque que a gente tem que fazer. Então imagina que a gente tem uma população com n elementos e tem uma quantidade aqui nc que possui uma determinada característica. Então a variável aleatória que modela a proporção na população a gente vai chamar de x. Então, x vale 1 com probabilidade nc sobre n, e vai valer 0 com probabilidade 1 menos nc sobre n. É a variável x. Então, se a gente seleciona uma amostra de tamanho nzinho, o que a gente pode falar sobre a proporção na amostra? Então, a gente vai definir essas variáveis auxiliares aqui para a gente entender o que está acontecendo. A gente vai definir a variável yk, que vai valer 1 se o késimo elemento da amostra possuir a característica, e vai valer 0 se ele não possuir. Então, cada uma dessas variáveis tem a distribuição aqui yk igual a 1 com probabilidade p, e yk igual a 0 com probabilidade 1 menos p. Onde p aqui é dado por esse valor, ou seja, o número total de pessoas que possuem característica na população dividido pelo total de elementos na população. Então, se a gente tomar aqui a média dessas variáveis, então a gente vai ter essa expressão aqui, que vai coincidir com a expressão da proporção amostral. Ou seja, a média aqui dessas variáveis vai ser justamente o número de pessoas, de elementos que possuem a característica na população, dividido pelo tamanho
da amostra. Então vai ficar nzinho C sobre nzinho, que vai ser o valor da proporção na amostra. Então eu estou tomando aqui a média dessas variáveis, né? Então a média dessas variáveis y vai ser igual à proporção na amostra. E a gente já sabe aproximar o valor da média das variáveis, utilizando lá a aproximação do teorema central do limite. Então a gente vai aplicar a aproximação para essas variáveis aqui. Se a gente aproximar a média delas, a gente vai aproximar a proporção amostral. Então, nesse caso aqui, cada variável yk vai ter média P, e se a gente calcular a variância, vai ficar 1 menos P vezes P. Então é só a gente substituir agora aqui. Só que aí a média vai ser P e o desvio padrão vai ser raiz de 1 menos P vezes P. Então dessa maneira aqui. Então no caso a média aqui vai ser a mesma que a proporção amostral. Então como é que a gente poderia aplicar isso daí? Imagina que uma empresa vai sortear 100 funcionários para participar de um processo de capacitação. Então, nessa empresa tem 1.800 homens e 700 mulheres. Qual que é a probabilidade da proporção de mulheres na amostra? Está entre 30% e 40%. Então, nesse caso, a proporção populacional vai ser o número de mulheres dividido pelo total de funcionários, dá 0,28. O tamanho da amostra é 100. O desvio padrão da proporção amostral vai ficar P vezes 1 menos P sobre N e raiz quadrada, vai dar 0,045. Então, a proporção amostral vai ser aproximada aqui por uma distribuição normal com média P e variância dada por esse valor aqui. Então, se a gente quer calcular a probabilidade da proporção estar entre 0,3 e 0,4, se a gente olhar para a distribuição normal padrão, eles vão corresponder aos extremos 0,44 e 2,67. Ou seja, a probabilidade lá da proporção está entre 0,3 e 0,4, vai ser igual à probabilidade da distribuição da variável normal padrão, está entre 0,44 e 2,67. Então essa probabilidade aqui a gente consegue calcular pela tabela e vai dar 0,3262.